E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. Galerinha, o intuito dessa videoaula é para vocês tirarem as dúvidas, né, sobre o estudo de caso, que tem me perguntado bastante na tutoria. Então, ao invés de ficar fazendo um textozinho lá, né, acabei vindo aqui gravar essa aulinha para que eu ajude vocês. Lembrando que eu não vou fazer as contas todas, tá, pessoal? Só vou deixar alguns indícios, dar algumas dicas, e aí é só você seguir o raciocínio para que você consiga terminar, né, finalizar a produção, né, ou a resposta, a resolução do seu estudo de caso, tá bom, galera? Então preste bem atenção, tá? Mande sua dúvida lá na tutoria caso tenha algum problema, mas eu acho que com essa aulinha aqui, bem tranquila, né, eu acho que você vai conseguir fazer de uma forma tranquila aí o seu portfólio, aliás, tá? Não é estudo de caso, pessoal, é portfólio. Então vamos ao nosso slide ali, ó, vamos pegar algumas partes do nosso portfólio. Então, né, o que o pessoal tem perguntado bastante, só vou ler com vocês ali o que você já cansou de ler, né, que seria as perguntas. Então, o item A, determine. Claro, você já leu toda a parte teórica, né, só peguei as perguntas. Então, determine o peso específico do lixo gerado pela cidade. Aí os dados. Recentemente foi realizado o quarteamento para a determinação da composição percentual média dos diversos resíduos sólidos urbanos gerados na cidade. A coleta desses resíduos domiciliares é realizado pela empresa concessionária Transdejetos, tendo como local de disposição final o aterro sanitário Luales. As amostras foram coletadas no destino final. No término do quartejamento, obteve-se uma massa final de 107,4. Anote esse valor aí que você vai usar, tá? Deixa grifado aí. Então, anote-se, obteve-se uma massa final de 107,4 quilogramas. Foram encontrados e separados manualmente em meio às amostras os seguintes componentes e as suas quantidades em quilo. Então, desses 107,4 quilogramas, você encontra essa tabelinha aí, ó. Então perceba ali, ó, a massa da matéria orgânica, 55 quilogramas. A do papelão, né, 12 quilogramas. Do alumínio, 0,40. Do aço, 2,50. E essa tabelinha toda aí. Se você somar esses valores de massa, 55,5, mais 12, mais 0,4, mais 2,50, mais 10, mais 1,50, mais 1,5, mais 3,50, mais 3,50, mais 5 e mais 12, você vai perceber que o slide anterior aqui, né, ó, a somatória vai dar o 107,4, tá? Então é a somatória ali simplesmente das massas. E ali na terceira linha dessa tabela, você tem a densidade de cada um desses materiais, que é 338 quilogramas por metro cúbico, pensando na matéria orgânica. O papelão, ó, 240 quilogramas por metro cúbico e assim por diante até o final ali para não ficar lendo o slide, tá? Então foram as fórmulas que você vai utilizar, tá escrito aí, ó, é só você seguir as fórmulas. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. O peso específico, que vai ser justamente a resposta do item A, é simplesmente você fazer uma multiplicação da densidade que está dada ali, né, ó, densidade, por exemplo, da matéria orgânica. Quanto que é? 338. E quanto que é a gravidade, expressão da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas vamos arredondar ali para 10. Então você vai simplesmente fazer o quê? Então volte aqui comigo, só para você, eu só vou fazer a primeira parte. Então você tem ali, ó, 338, né, ó, a densidade, né, quilograma, isso por metro cúbico. E aí esse peso específico, você viu aí que é simplesmente a densidade vezes a gravidade. Então é simplesmente uma multiplicação. Então esse teu peso específico, a densidade, 338 vezes a gravidade, que eu pedi para você usar 10 ali. Então é simplesmente multiplicar por 10. É 338 vezes 10, 3.380, tá? E aí depois você trabalha com a unidade, né? É só você substituir, ó, no caso da densidade, está em quilograma por metro cúbico, que nem eu falei, eu só vou deixar indicado, né? Vezes a sua gravidade, que ali está em metro por segundo ao quadrado, né? Segundo ao segundo. Tirar esse metro quadrado daqui, ó, esse metro cúbico com o metro aqui, você vai fazendo alguns cortes ali, tá? E você vai ter a sua unidade final, que aí você vai pensar um pouquinho e colocar aqui. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira parte, ó. Volte no slide comigo ali, ó. Então você vai fazer isso para tudo, né? Para todos, matéria orgânica, papel, alumínio, aço, né? Plástico, PET, embalagem, longa-vida, plástico rígido, vidro, têxteis, né? Tecido, né? E outros, beleza? Então essa seria a tua primeira parte, né? Ó, que você pode ver
o peso específico do lixo gerado pela cidade, tá? Então você vai fazer essas continhas aí de uma forma bem tranquila, tá? É simplesmente multiplicar por 10 aí, tá? E a segunda pergunta? Então a segunda pergunta seria assim, ó, que é o que geralmente o pessoal está perguntando bastante aí. Então faça uma estimativa. A estimativa significa que não precisa ser necessariamente um valor real ali, tá? Pode ser um valor ali meio que fictício. Claro, não dá para inventar um valor totalmente fora da realidade, né? Mas faça uma estimativa, né? Dê uma pesquisada em algumas cidades, caso você não consiga achar esses dados na sua cidade, dá uma fuçadinha na internet, que eu acho que você consegue. Então faça uma estimativa das massas, toneladas, e os volumes em metros cúbicos produzidos diariamente e anualmente, conforme o quadro abaixo. Qual que é a pergunta que me fizeram? Professor, eu vou ter que chutar os outros valores ali, ó, 2019, 20, 21, 22? Não vai precisar. Perceba que lá no teu canto inferior, na direita, você só tem os 2 anos que você tem a informação, que é o total 2018 e o total 2023. Então esse 2019, 20, 21 e 22 não vai precisar fazer nada, tá? Então você só vai realmente fazer para o ano 2018 e somente para o ano de 2023. Só com os dados que estão aí, ó. Então imagine que você tem a população ali, ó, no ano de 2018, é 80 mil. Né? Então a sua população total seria 80 mil, né, habitantes. Desses 80 mil, que seria a população total, a quantidade de lixo per capita, ou seja, por pessoa, está sendo descrita ali, ó. Então a quantidade per capita, né, que significa por cabeça, por pessoa, então per capita, você tem ali 0,5, a informação, né? 0,5 quilogramas por habitante ao dia, né? Esse habitante vezes dia aí é habitante ao dia. Então, para um dia, cada habitante produz 0,5 quilogramas desse lixo. E somente 70% da população, nesse ano aí, ela é atendida. Né? Significa que 30%, né, você não vai ter como calcular, que a pessoa pode jogar o lixo onde ela quiser. Então, você vai pensar em cima dos 70%. E aí, com essas informações ali, ó, primeira pergunta. Qual que é a massa tonelada ao dia e a tonelada ao ano? Então volte comigo aqui, ó. Como é que você vai fazer essa continha? Então é bem fácil, tá? É uma regrinha de 3. Então se você tem 80 mil habitantes no total, e por cabeça, né? Você tem 0,5 por habitante, é simplesmente uma regrinha de 3 que você vai fazer. Então você vai pegar lá, 0,5 quilogramas, isso está para um habitante ao dia. Então você vai achar aqui ao dia. E aí você não tem um habitante só, você tem uns 80 mil, só que 80 mil, não esqueça que é só 70% que é considerado nesse cálculo, né, que são atendidos. Então simplesmente você vai tirar 70% desses 80 mil, que é bem fácil você fazer. Então 80 mil vezes o 0,7, né, que é o 70%. E aí esse valor aqui vai dar 56 mil habitantes, beleza? E aí essa população que realmente vai ser atendida, você vai colocar aqui, ó, 56 mil habitantes. E aí qual seria a massa, né, que eu vou chamar de M aqui, realmente produzida, né, nessa quantidade aí. Então é simplesmente uma regrinha de 3. 56 mil vezes 0,5, um habitante vezes a massa. Lembra que essa massa você tem em quilograma, você vai chegar em quilograma também, tá? Então aqui a tua massa vai ser 56 mil habitantes vezes o 0,5. Multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Então aqui você vai ter 28 mil quilogramas relacionado à massa, isso por dia, né? Que era habitante por dia. Então isso aqui é para um dia. Beleza? Qual que seria a pergunta? A próxima pergunta, volte comigo no slide ali. Então você tem a quantidade por dia, não quero em quilogramas, eu quero em toneladas. Então volte aqui, ó. Como é que você faz para transformar quilograma em tonelada? Tá? Aí você vai dar uma pesquisadinha lá e simplesmente vai fazer essa transformação aqui, tá? Então transforme quilograma em tonelada e coloque lá na sua folha de resposta, tá? Que aí você vai ter isso como a primeira parte da resposta, tá bom? Volte comigo ali no slide para você continuar. Então eu quero por dia e eu também quero por ano.
Então volte comigo de novo. Quantos dias tem o ano? Vamos pensar no tradicional. Vamos pensar em 365 dias, vamos tirar o ano bissexto. Então se isso aqui é para um dia, em 365 dias, você vai ter quanto? Então é mais uma regrinha de 3, tá? Então a quantidade em toneladas para um dia, 365 dias, que corresponde ao ano, qual seria a massa total em toneladas, tá? E aí você coloca lá como resposta na sua folha de resolução, beleza? Vamos voltar ali novamente no slide. E como é que eu faço, professor, para calcular esse volume em metros cúbicos? Se você olhar no slide anterior, você tem ali a densidade. Então vou pegar como exemplo a matéria orgânica para você. Então você tem ali, ó, que a matéria orgânica, vou chamar de MO aqui, é equivalente a massa 55,5, então 55,5 quilogramas, e ele falou também que a densidade da matéria orgânica, então isso aqui é a massa, e a densidade é equivalente a 338 quilogramas por metro cúbico. Tá? Então você tem essas informações aqui. Agora volte comigo aqui. Ó. O que você vai fazer nesse ponto? Primeira coisa que você vai ter que fazer é descobrir o volume de cada um desses resíduos individualmente. Peguei aqui a matéria orgânica como exemplo. Qual a formulazinha que você vai usar? Está escrito lá, né? A formulazinha é a densidade, é a massa pelo volume. Você tem a sua densidade, né, que é o 338 kg por metro cúbico. Então você coloca aqui, ó, 338. A sua massa, 55,5, veja se vai precisar de transformação, nesse caso não, né, ó, aqui você está quilograma, aqui está em quilograma, não vai precisar transformar, então vai deixar aqui na sua massa o 55,5 e o teu volume, não sei, vamos chamar volume de matéria orgânica. E aí o que você vai fazer? Esse volume vem para cá, o 338 vem para cá. Tá? Então vai ficar 55,5 dividido por 338, e aí você vai ter esse resultado em que? O quilograma vai cortar com quilograma, você vai ter o metro cúbico aqui como resultado, como unidade. Tá? Então você vai encontrar esse volume em metro cúbico da matéria orgânica. Aí ache dos outros também, soma tudo, porque os volumes podem ser somados. Então a somatória total do volume, você vai precisar usar também a massa total que você já leu, pedir para você grifar. E aí você acha o seu volume em si, né? Pensando no contexto global do seu estudo. Tá? Então a sua massa total, né? Depois que você fizer isso, né? Achar os volumes, vai lá, pega a sua massa total e novamente usa essa fórmula. Então você vai ter a massa total, né? Você vai ter a somatória dos volumes e aí você consegue achar também, caso seja perguntada, a densidade do lixo como um todo, tá? Então, se você voltar comigo no slide, ó, volte lá, perceba que você resolveu lá o teu problema, né? Ó. Então, qual é o volume, né? Pensando, né, dessa forma e calcula individualmente, e aí soma tudo nos anos 2018, coloca lá a resposta final embaixo, lembra que é por dia e por ano, né? Então, por ano você multiplica por 365 e também coloca o seu resultado no ano 2023. Depois que você for fazer esse mundaréu de conta aí, ó, você vai começar a escrever o seu trabalho. Então, depois de fazer essas contas, então após desenvolver o exercício de fixação proposto, elabore uma pesquisa na cidade em que você mora. Professor, não estou achando esses dados na cidade onde eu moro. Pesquisa em outra. Não estou achando de jeito nenhum. Dá uma estimada, desde que seja valores mais ou menos aceitáveis, né? Não vai colocar um valor muito baixo ou extremamente alto. Pega a tabelinha do próprio exercício como base para você, tá? Qual que é a população atual? Esse você consegue encontrar, né? Qual a geração per capita de lixo? Esse também não é tão difícil encontrar. Qual o destino do resíduo gerado? Né? Se você pesquisar na Secretaria de Meio Ambiente, você consegue achar essa informação também. Aí aqui é mais complicadinho. Qual que é o peso específico do lixo? Né? Então dá uma estimada caso você não consiga. Existe uma proposta a longo prazo para melhorar o gerenciamento de resíduos sólidos da sua cidade? Possivelmente tenha, né? Dá uma pesquisada aí. Então, de posse dessas respostas, elabore uma proposta, sua proposta, para implementar a coleta seletiva da sua cidade. Esta proposta deve ter entre 3 e 4 páginas. Professor, posso fazer 10? Posso fazer 20 páginas? Posso fazer uma? Não. Tem que estar entre 3 e 4 páginas, conforme o comando que você está lendo aí. Essa é uma parte do seu trabalho. E a última parte, né? Seria você apresentar. Então volte para mim aqui. Então depois que você fez tudo isso, você vai
lá no seu polo, né? Vai apresentar isso daí de uma forma bem elaborada, com slides, né? Discutir lá com os seus colegas e com a orientadora educacional, marcado no seu polo, e aí finalizou o trabalho, e aí você, fazendo com calma, vai ter a nota máxima aí. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que você tenha entendido, né? Caso tenha alguma dúvida ainda, mande na sua tutoria, mas eu acho que com essas informações todas aqui, eu acho que você vai conseguir fazer um trabalho muito bem feito. Então até a próxima.